tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida nessa noite. Mas antes, eu gostaria que vocês orassem por mim, por favor. Se você puder ficar de pé, em nome de Jesus. Estender as suas mãos em direção à minha vida. Eu só sou um instrumento de Deus aqui para falar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Libere palavras de bênção sobre a minha vida. Peça a Deus que eu venha ser um instrumento dele para falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Isso. Amém, Senhor. Sim, Deus, eu recebo. Eu recebo cada palavra liberada sobre a minha vida. Eu recebo, Senhor, cada bênção liberada sobre mim. Pai, que da mesma forma que eles liberam palavras de bênção sobre a minha vida, eu também libero palavras de bênção sobre a vida deles, sobre a família deles, sobre o trabalho deles. Pai, que o céu esteja aberto sobre Lagoinha, Uberlândia nessa noite. Que o Senhor derrame mais da tua graça. Que o Senhor derrame mais do teu poder. Que o Senhor derrame mais da tua unção. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, não. Nós cremos que o Senhor está aqui, pois a tua palavra declara: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente. Jesus começa agora a tocar na vida de cada homem. Jesus começa agora a tocar na vida de cada mulher. Pai, que a tua presença, que o teu Espírito Santo seja derramado em cada coração, e nós cremos que esta noite já está sendo uma noite de milagres, uma noite de mudança, uma noite de transformação. E se você crê, levante as suas mãos e aplauda Jesus, crendo que Ele está aqui para mudar a tua vida. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Levítico. Levítico 11:44. Levítico, capítulo 11, versículo de número 44. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros por causa de qualquer animal que rastejem sobre a terra. Diga assim comigo: eu sou. Diga bem forte: eu sou o Deus de vocês. Consagram-se e sejam santos. O que Deus está dizendo? Porque eu sou. Deus é o quê? E Ele pede que nós venhamos ser. E a Bíblia nos fala em outro versículo, por que Deus fala que Ele é santo e nós também precisamos ser santos? Gênesis 1:26, se você puder abrir, por favor. Então aqui em Levítico, Deus é muito claro, declarando que Ele é santo, e Ele pede para que eu e você também venhamos ser santos. Por quê? Olha o que Ele diz. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o que Deus está dizendo: que Ele é santo, mas que eu e você também precisamos nos santificar. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus santo. Talvez você não sabe o que significa a palavra santo. A palavra santo significa separado. Diga comigo: a palavra santo significa separado. Fala para quem está do seu lado: eu sou separado. A Bíblia está dizendo que Deus nos convida a sermos separados. Separado para quê? Separado para uso exclusivo de Deus. Deus quer que a gente seja santo.
Deus quer que a gente seja separado para quê? Para uso exclusivo dele. Então nessa noite, Lagoinha Uberlândia, creia que o Senhor nos trouxe aqui, que o Senhor criou essa noite, que Deus nos conduziu a estar aqui, para que eu e você venhamos ser separados, para que eu e você nessa noite, estenda a sua mão para cá, pois o tema que Deus colocou no meu coração, DJ, 3, 2, 1, o Senhor declara que eu e você temos que viver vivendo em santidade, para honrar a esse Deus. Essa noite nós vamos aprender a viver em santidade. Se você crê, aplauda esse Deus. Ele nos chama para vivermos em santidade. Viver em santidade não é viver dentro de uma bolha, não. Viver em santidade não é viver escondido, não. Viver em santidade é viver separado para Deus. Viver em santidade é fazer aquilo que agrada a Deus. Nessa noite o Senhor quer de mim e de você. Ele quer nos separar do erro, da falha e do pecado. Essa noite Deus está nos chamando para sermos separados da mentira, do engano, dos vícios, de tudo aquilo que não presta e não provém dele. Eu e você precisamos ter essa compreensão. Diga assim comigo: eu tenho que ser separado das coisas deste mundo. Então aquele que vive em santidade, ele vive separado das coisas que há neste mundo. E com essa leitura e com essa compreensão, nós precisamos caminhar mais perto de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio a este mundo, ele não errou. Jesus veio a este mundo, ele não pecou. Jesus veio a esse mundo, ele foi separado por Deus para viver a vontade de Deus. E eu quero falar algo ao seu coração: nós somos a imagem e semelhança dele. Deus nessa noite está separando você do lugar da tristeza e levando você para o lugar da alegria. Deus está separando você do lugar da derrota e levando você para o lugar da vitória. Deus está separando você da humilhação e levando você para o lugar de honra. Deus está separando você dos problemas e trazendo você para a paz. Deus quer separar a tua vida de tudo aquilo que não presta e não provém dele. Se você crê, aplauda ele nessa noite. Ele nos chama para uma separação. Ele nos chama para romper com tudo aquilo que não é dele. Esses dois versículos que nós lemos em Levítico e em Gênesis traz de uma maneira muito simples tudo aquilo que o Senhor tem. Mas lá em Hebreus 12:14, olha o que a palavra do Senhor nos fala. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14 diz assim: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Coloca uma tradução diferente, por favor. Pode pôr a Ara, se tiver. Hebreus 12:14 em uma outra tradução. Fica uma maneira mais clara. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Diga assim comigo: sem santificação. Repete comigo: sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem a separação das coisas desse mundo, sem a separação do pecado, ninguém verá a Deus. Deus nessa noite, Ele não quer que a gente viva em um ambiente que é onde Ele não está. Se Ele quer que a gente seja separado, é porque o lugar que a gente está andando pode ser um local errado. Ele quer nos separar de algum lugar, porque aquele lugar que a gente pode estar andando, fazendo, caminhando, não é o lugar que Ele quer. Então Deus está dizendo que sem a santificação, não tem como ver Ele. Sem a separação dos prazeres da nossa carne, não tem como ver Ele. Sem a separação daquilo que desagrada a Ele, não tem como ver Ele.
se eu não me afastar do vício, do pecado, do engano, se eu não me afastar da mentira, se eu não me afastar das coisas desse mundo, não tem como eu ver o Senhor, não tem como eu me aproximar do Senhor. Viver a santificação é ter uma ruptura com tudo aquilo que Deus já pediu para você abandonar. Viver em santificação é dizer não para a sua vontade e sim para a vontade de Deus. Por que sim para a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Viver em santidade é falar com Deus: Senhor, a partir de hoje, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Viver em santidade é falar com Jesus: Jesus, até aqui eu fiz o que eu queria, e eu errei, eu me entristeci, eu machuquei, eu me feri, mas a partir de hoje eu sou separado para viver e andar com o Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a... E por que você está andando por outro caminho? Ele quer separar você desse caminho errado e trazer você para andar separado com Ele. Pensando na palavra separação, muitas pessoas pensam: eu vou ficar só. Não. Você vai ficar separado do pecado, mas do lado de Jesus. Você vai ficar separado da tristeza, mas ao lado da alegria que é Cristo. Você vai ficar separado de tudo aquilo que fazia você sofrer e vai viver a vida abundante que Jesus tem para você. A separação é do sofrimento para viver a alegria do Senhor que fortalece você. Nós temos que ter essa compreensão que ser santo não é algo que nós conseguimos fazer hoje e para no dia de amanhã. Não. Diga assim comigo: santificação é diária. Separação é diária. O não para a minha vontade é diário. É o negue-se a si mesmo. Fazer aquilo que a gente gosta, o prazer é momentâneo. Fazer aquilo que Deus quer, a alegria será eterna. Nós precisamos ter essa leitura dentro de nós e falar com Deus: Deus, me separa hoje, me faz ser santo hoje, e que eu venha dar continuidade a isso até a tua volta. O nosso coração, ele é muito fácil de ser conduzido para as coisas que a gente vê, mas ele é muito resistente às coisas que nós precisamos fazer. Sabe o que é ser separado? Sabe o que é viver em santificação? É vir na igreja quando a gente está cansado. É orar quando a gente quer dormir. É jejuar quando a gente quer comer. É ler a Bíblia quando a gente quer ver um filme. A santificação é dizer não para as coisas terrenas e dizer sim para as coisas do alto. Eu quero te falar algo. Hoje você está vivendo a santificação de estar aqui na igreja. Vamos aplaudir Jesus pela sua vida. Você está caminhando diariamente com o Senhor. Você está buscando mais do Senhor a cada dia. Pode ter acontecido muitas coisas nesse dia de hoje, mas você buscou a santificação. Você passou por cima do problema, do cansaço, de tudo, e está aqui na presença de Deus. E eu quero falar para você: esse é o caminho. É cultuar, é orar, é ler Bíblia, é adorar, é santificar todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Essa tem que ser uma prática diária de cada um de nós. E a Bíblia continua dizendo: há uma história de 3 homens. Eu creio que cada um que está aqui já pode ter escutado ou lido, que está lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo de número 4. Isso aqui é uma prova de santificação. Isso aqui é uma prova de separação das coisas do mundo e de se aproximar das coisas de Deus. Daniel, capítulo 3, versículo de número 4, diz assim:
nós vamos ler o 4, 5 e o 6. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do sateiro, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será lançado imediatamente em uma fornalha A Bíblia conta uma história aqui no livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua de ouro. E ali ele dá uma ordem, que quando os instrumentos começarem a tocar, todos precisam se ajoelhar. Todos precisam A ordem era qual? Que no momento que tocasse as músicas, todos precisavam se A ordem foi essa. E a Bíblia fala, em Daniel 3,16, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Versículo 17. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar-nos, e Ele não nos livrará das tuas mãos, ó rei. Próximo. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. O sino é tocado, a harpa é tocada, os instrumentos são tocados. Mas entenda, diga assim comigo, 3 homens, diga bem forte, 3 homens estavam separados. Eles estavam, a Bíblia fala que tocou a trombeta, a harpa, tocou tudo. Diga assim comigo, mas eles eram separados. Tem alguém que é separado aqui nessa noite? Levanta a mão. Tem alguém que é homem e mulher de Deus aqui? Dá um glória a Deus. Tem alguém que não vai se prostrar perante o problema? Diga aleluia. Tem alguém aqui que é imagem e semelhança? Aplauda Ele. Eu estou diante de homens e mulheres que não se prostrarão, independente do problema. Sabe o que chama mais a minha atenção? Diga assim comigo, eles disseram para o rei, diga bem forte, eles disseram para o rei: Deus pode nos livrar, mas se Deus não me livrar, eu continuo crendo nele. Esses 3 homens falaram: rei, Deus tem poder de me livrar. Deus pode tirar a gente dessa situação. Mas se Deus não me tirar desse problema, eu continuo adorando ao Senhor. O meu coração e o seu coração tem que ser o coração desses homens. Eu estou passando por problema, Deus me livra. Deus fala: não, eu continuo crendo no Senhor. Deus, eu estou passando por luta, me livra dessa luta. Não, mas eu continuo crendo no Senhor. Deus, eu não estou entendendo porque minha vida está assim, mas eu continuo crendo no Senhor. Porque a partir do momento que eu começo a crer em Deus, o céu se move, a terra se move, o gigante se levanta. Mas aquele que permanece crendo, a hora dele vai chegar. E toda a luta que ele passou, e toda
cada lágrima que Ele derramou não se comparará às bênçãos que o Senhor há de fazer na sua vida. Eu falo para alguém aqui: continua orando, continua chorando, continua clamando, pois a sua vitória será maior que o seu problema. Não mate a tua fé. Deus não te livrou hoje porque Ele está te fortalecendo para você vencer mais coisas amanhã. Porque se Ele te livra hoje, quando a vitória vier, você fica acomodado. Deus falou para Josué: Josué, eu te chamo para ser forte e corajoso. Só vai vencer, só vai viver milagre aquele que não é covarde na fé. Só vai ver milagre acontecer, só vai ver o mar se abrir aquele que não é covarde na fé. Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram para o rei: rei, mesmo que eu morra, a minha confiança está em Deus. Sabe por quê? Eles compreenderam uma coisa: que o maior milagre a gente não vive aqui na terra, o maior milagre a gente vive no céu, que é a nossa salvação. Quando a gente entende isso, irmãos, nada abala a nossa fé. Nada. O problema pode se levantar. Aqui eu só estou passando, porque aquilo que Deus tem para mim não passa, é eterno. Então esses homens declararam para o rei: rei, eu não vou me dobrar perante as coisas que você quer. Sabe por quê? Porque eu sou separado. Eu estou vivendo um momento de santificação. Eu sou imagem e semelhança de um Deus que não me deixa prostrar algo que não seja para Ele. E a Bíblia declara, Daniel 3:23. E estes caíram amarrados. Estes quem? Diga assim comigo: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diga assim comigo: caíram. Como que eles caíram? Como? Dentro da onde? Hein? Deus livrou eles da fornalha? Eles foram lançados na fornalha. Pastor, mas por que Deus não fez algo por eles? Continua o texto, por favor. Contudo, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós lançamos no fogo? E eles responderam: quantos homens que eles lançaram no fogo? Quantos? Próximo. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Eu quero que você entenda algo: Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou ele na fornalha. Eles entraram só os 3, mas o próprio Deus foi lá, está com eles. Você pode estar na fornalha, na cova do leão, você pode estar no fundo do poço, mas Deus está com você. Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. Você é um filho amado, uma filha amada do Pai. Ele não te livra do problema, Ele te livra no problema, para que o nome dEle seja glorificado. Se você crê nisso, aplauda Ele, Lagoinha. Ele está com você aonde você estiver. Entraram 3 homens, mas Deus entrou junto com eles. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra e da morte, Deus está lá comigo. Ainda que eu andar por locais que podem interferir na minha mente e me gerar medo, Deus está comigo. Quem crê que Deus está com você aonde você estiver? Meu irmão, não tenha medo
das coisas ou dos lugares. Tenha medo de não estar com Deus nos lugares. Se você está sozinho, não tem como. Mas se Deus está, tudo é transformado. E a Bíblia continua dizendo, versículo de número 27. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles, comprovando que o fogo não tinha ferido o quê? O corpo deles. Eles estavam numa fornalha de fogo. Eles estavam no meio do fogo. Nada tocou eles. Por quê? Porque a fé deles estava em Deus. E aquele que crê em Deus, nenhum mal, nenhum fio da sua cabeça, o mal tem o poder de tocar. Aquele que vive em santidade, aquele que busca a santidade, aquele que busca a separação das coisas desse mundo, ele compreendeu que Deus vai estar guardando ele aonde ele estiver. E a Bíblia declara, nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, e eles não cheiraram a... Deus está com você aonde você estiver. Creia no Deus que você serve. Diga assim comigo, o meu problema, a minha luta, a minha dificuldade, jamais será maior do que o Deus que eu sirvo. Diga assim comigo, eu sou separado. Meus irmãos, eles eram separados, estavam em santidade, em oração, em busca. Aquele que ora, que busca, que se entrega, aquele que entrega a vida para Jesus, aquele que volta aos caminhos de Jesus. Deus ama, Deus protege, Deus dá livramento, Deus abre porta. Não é sobre você, é sobre o Deus que te ama e cuida de você. Não é sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que Deus tem feito sobre a tua vida. E o amor dele te protege, te livra de todo o mal. E a Bíblia fala, versículo de número 28. Nabucodonosor então disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles compreenderam que andar em santidade será sempre maior do que andar do jeito que você quer. Viver em santidade é falar com Deus todos os dias: Pai, eu decido matar o meu eu e viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Meus irmãos, viver em santidade é um processo. Não é algo que a gente faz hoje e acaba amanhã. É aquilo que nós fazemos todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. Dizer não para a sua vontade aparentemente é algo ruim, mas viver a vontade de Deus é algo maravilhoso. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como que você pisou aqui dentro dessa igreja hoje. Talvez a sua vida é uma vida baseada na sua vontade. E a sua vontade até hoje levou você a um caminho de sofrimento, a um caminho de tristeza. Talvez satisfazer a sua carne trouxe consequências graves para a sua vida. O peso do pecado, o peso de estar longe da presença de Deus. Mas eu quero falar algo ao seu coração. Deus te trouxe aqui essa noite porque você é separado por Ele. Porque o amor dele alcançou o teu coração.
Deus criou essa noite, Ele trouxe você aqui, porque Ele quer separar você desse lugar da onde você não precisa estar mais. Não há nada no mundo melhor ou maior do que o amor que Deus tem pela sua vida. Nessa noite, Deus está falando com pessoas aqui. Eu quero separar você e trazer você para perto de mim. Eu quero separar o seu coração. Esse coração que você abriu e pessoas feriram, e pessoas machucaram. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu quero separar você desse vício da bebida, do cigarro, da prostituição. Eu quero separar você para viver uma vida de paz, de leveza, sem precisar de nada, mas apenas de Jesus para ser feliz. Deus está falando com pessoas aqui. Você é a minha imagem e a minha semelhança, e eu não abro mão de você. O seu erro, a sua falha, o seu pecado podem ter sido grandes, mas o sacrifício de Jesus na cruz foi maior do que tudo isso. E o amor de Jesus é maior do que todas as coisas. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, toda a igreja, por favor. Que você fechasse os teus olhos nesse momento. Que você colocasse as duas mãos sobre o teu coração nessa noite. Toda a igreja, por favor, feche os teus olhos. Coloque as suas mãos sobre o teu coração, em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor. Fala: Deus, me separa do meu erro, me separa das minhas falhas, me separa dos meus pecados. Pai, eu quero viver esse momento, esse tempo de santidade diária. Vivendo em santidade é a escolha que eu quero para a minha vida. Aquele que é santo, ele é separado. Aquele que é santo, ele compreende que o Pai o separou para viver dias de milagres, dias de alegria, dias de felicidade. Fale com Deus nessa noite. Ele ouve, Ele separar você de tudo aquilo que está fazendo você sofrer. Ele quer separar você nessa noite de toda tristeza, de todo sofrimento. Deus, Ele quer separar a tua vida das coisas desse mundo e trazer você para estar junto dEle. Com as suas mãos sobre o teu coração e com os teus olhos fechados, toda a igreja, ore assim comigo dizendo: Pai, eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Jesus, tende misericórdia da minha vida. Pai, eu quero ser santo, separado de tudo aquilo que não presta e não provém do Senhor. E eu sei que o teu amor é maior do que os meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados. Me recebe hoje, me separa hoje como teu filho, pois eu sei que o Senhor é um Pai de amor. Deus, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, faz nova todas as coisas. E eu, que me afastei, me desviei, volto hoje para a tua presença, em nome de Jesus. Ainda de pé no seu lugar, com as tuas mãos sobre o teu coração,
e com os teus olhos fechados, você que fez uma dessas duas orações, de entregar a sua vida para Jesus, ou de voltar ao lugar aonde você jamais deveria ter saído, Jesus, Ele está de braços abertos para cada um que está aqui. Ele quer dar a você uma nova vida. Ele quer dar a você uma nova história. Não de sofrimento, não, mas de uma vida, e uma vida com abundância. Com as suas mãos sobre o teu coração e com os teus olhos fechados, eu vou contar até 3. E você que é uma dessas duas pessoas, que entrega a tua vida para Jesus hoje, ou que volta para os caminhos dele hoje, você vai levantar a sua mão quando eu contar até 3. 1, você não pode mais viver longe da presença dele. 2, o amor do Senhor é muito maior do que o seu pecado. 3, Ele ama você, Ele te espera. Você que fez uma dessas orações, levante as suas mãos. Eu quero orar por você. Você que fez uma dessas duas orações, levante as suas mãos. Eu quero orar por você nessa noite. Amém. Com os teus olhos fechados, Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui para sermos separados, para sermos salvos do mundo, do erro, da falha e do pecado. Pai, que o teu amor, que a tua presença, que a tua paz esteja sobre cada um, e que dia após dia nós venhamos viver em santidade, em separação. Lagoinha, levante as suas mãos, feche os teus olhos, sinta esse amor sobre você, sinta essa presença sobre você, sinta essa graça sobre você, que você leve para a tua vida o milagre, a bênção, tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda Ele. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que seja um restante de semana abençoado, em nome de Jesus.